técnicas para você aprender melhor o francês. É isso que a gente vai ver hoje com a professora Thaís. E o Prof. Paul, claramente, porque apesar dele não ter aprendido o francês como uma língua estrangeira, ele aprendeu o português. Exatamente. E aprendeu muito rápido, então ele também tem dicas preciosas que a gente pode dividir aqui. Eu aprendi em 6 meses, mas eu tive uma situação que ajudava muito, que os 3 primeiros meses eu estava na França, então aí eu estava exatamente igual você que vive no Brasil, por exemplo, e que está aprendendo francês daqui. Só que os 3 últimos meses eu já estava no Brasil, então eu estava numa imersão que obviamente facilitou muito meu processo. Por isso que eu fiquei fluente mesmo em 6 meses. Não é muito comum ficar fluente em 6 meses em alguma língua, mas também é possível. Só que o fato de estar imerso facilita muito. Agora, tem técnicas, né? Tem coisas que a gente tem que passar para você. E você aprendeu francês também em quanto tempo? Em vários anos, né? Ah, é? Porque eu comecei estudando em 2016. Então não faça igual ela. Não, faça, porque levei vários anos, não muitos. Na verdade, eu comecei a estudar em 2016 e depois de 3 anos eu já tinha o B2 no Delphi. B2, para quem não sabe, é um nível que é já considerado bem avançado, assim. É o que exigia para fazer curso universitário na França. Exato. Não sei exatamente se eu alcancei o B2 antes, talvez sim, mas eu tenho o certificado de 3 anos depois do início, Dá pra fazer menos tempo. Dá pra otimizar, é uma questão, tipo, eu tava envolvida em outras atividades, então tinha que conciliar outras coisas, foi no meu tempo, mas deu certo com relação aos meus projetos. Eu tinha mais ou menos também um projeto de juntar dinheiro pra poder ir pra França. E isso aqui levou muito mais tempo que 3 anos. Exato, então tudo foi meio junto, assim, juntando dinheiro, estudando pra conseguir realizar o sonho de fato viver lá por 5 meses. E aí realmente as coisas deslancham com muito mais facilidade quando você tá no país que fala o idioma, não tem nem comparação. E Thaís, fala uma dica pra nós rapidinho. Direitinho, uma primeira dica assim pra nós. Eu gostava de tentar escrever direto em francês, mesmo que eu não tivesse certeza sobre as estruturas. Eu tentava não perder tempo pensando em português pra depois traduzir, eu acho que isso me ajudou muito desde o começo. E eu escrevia sobre qualquer coisa, principalmente coisas que aconteciam no meu dia, porque se estava acontecendo comigo, as chances de eu repetir as ações e querer falar delas de novo, pra mim eram altas, então eu tentava sempre fazer bastante isso. Eu vou dar o equivalente do que eu fazia, mas que é parecido com isso. Eu fazia isso só que oralmente. Eu falava sozinho e também, igual você falou, né, sem ninguém pra corrigir. E vem essa dúvida que você falou, mas como que eu vou saber se eu tô falando certinho? Mas não precisa, sabe? Não precisa, porque o seu cérebro vai começar acostumando com a língua. E você vai acostumando ao fato de estar construindo frases numa língua que não é sua, no caso o francês. Então pode ser por escrita, pode ser por oral também. E o que eu fazia? Pra falar sozinho, eu fingia que estava dando entrevistas, por exemplo. Sempre, né, pensando na fama, eu já amo. Não, mas pior que eu não tava nem pensando no lado artístico, eu tava imaginando que eu era um jogador que dava entrevistas. Só um motivo, só um pretexto pra falar coisa sozinha. Não, mas isso é legal, porque isso é uma estratégia, inclusive, que às vezes a gente usa em sala de aula, né? Que é fingir situações, se imaginar fazendo ou sendo outras coisas. Isso é uma boa tática. Só que geralmente você faz em 2. O professor é sempre melhor, não é mesmo? Mas só que você pode fazer sozinho também. E aí, isso é muito interessante. Mas dá pra fazer por escrita, igual você falou. Só que a língua escrita francesa é mais difícil que a língua oral, eu acho. Eu fazia bastante por uma questão realmente pelos objetivos acadêmicos, né? Então, pra mim, escrever era uma necessidade. E eu achava que falar era mais simples do que escrever. E de fato né? Eu acho. Eu acho que falar é mais fácil que escrever. Porque é mais dinâmico, os Tem sons são mais também, simplificados, Tem muito mais letra do que som em francês. Tem muito mais letras que som, é verdade. Uma segunda dica é manter o contato com a língua. A gente estava falando sobre imersão. Uma coisa que facilitou muito na nossa fluência foi de estar imerso na cultura. De novo, eu falo, fiquei fluente em 6 meses porque eu estava imerso na cultura brasileira. Os 3 últimos meses. Mas você não precisa estar no país, né? Você não precisa morar 3 meses na França para ficar fluente. Então você pode colocar a língua do seu celular em francês. Isso é uma boa velha dica que todos os canais de YouTube de língua dão, porque vale a pena fazer isso, computador, sei lá, o que for. Ou simplesmente consumir conteúdo. Música é uma coisa. Filmes é legal. É difícil porque filmes já entram na questão de gírias e nem sempre eles pronunciam muito bem. Então é difícil, cara, entender filmes. Mas vale a pena também. Mas tem uma coisa legal com a internet que é sabendo como procurar, a gente encontra também
conteúdos que são mais, né, de iniciante, outros que são, enfim, mais intermediário, outros que são mais avançados. Então, realmente é um espaço muito democrático para encontrar coisas que combinam com o seu nível e não te deixar ansioso nem desesperado por não estar acompanhando o ritmo de um nativo, assim, logo de cara. Eu gosto muito de podcast também. E aí tem vários, assim, tipo, France Culture tem né, um ritmo mais pausado, palavras mais bem articuladas. Mas aí, às vezes, eu quero lembrar como é que os franceses falam realmente no dia a dia. Eu ouço uns podcasts mais aleatórios. O de France Culture, ele é mais devagar? Eles falam mais pausado. É como se fosse uma aula, assim. Então, eles vão falando. Talvez seja feito para estrangeiros, então. Eu acho que os próprios franceses também devam escutar, mas eu acho que deva ser uma coisa que pega mais essa galera que tá saindo, sei lá, do ensino médio, tá na faculdade. Então tem essa coisa... Porque professor de faculdade fala de um jeito mais tranquilo também. Então vai a dica, France Culture, podcast de France Culture. Nem eu sabia disso. E aí eu ouço um que aí é doideira, que é o Transfer, que é fofoca em língua francesa. Acho perfeito, porque ficam falando de episódios da vida alheia, assim, aleatórios. É muito aleatório, tipo, cenas cotidianas da vida íntima francesa, eu diria. Enfim, eu acho maravilhoso porque eles falam realmente do jeito embolado que os franceses falam. Tipo, conectando uma coisa na outra, cortando sílaba. Então é legal pra quem quer aperfeiçoar essa escuta de um sotaque realmente muito nativo. Terceira dica seria ter realmente um objetivo para falar francês. Isso eu percebo demais. Eu já tive muitos alunos no meu curso de francês, até porque antes da escola Voilà eu tinha um outro curso, e no outro curso eu tive também milhares de alunos. Não é um jeito de falar, eu realmente tive milhares de alunos. E com a escola Voilà a gente já deve estar em, talvez, vou chutar, 1.500 alunos. Então assim, eu vejo muito o perfil das pessoas, e quem tem um objetivo se destaca muito. Porque quem não tiver, depois de um tempo, fala... Pode ficar desmotivado, né? Pode ficar desmotivado. E aí não vê um propósito pra continuar se dedicando, aí passa pra outro idioma, sei lá. Então, realmente, se você tem um foco, um objetivo, você vai atrás de alcançá-lo, então. E também, acho que é legal pensar nisso, porque você consegue adequar as suas formas de estudar. Que nem o meu objetivo era estudar na França, tipo, nível universitário. Então, eu sabia que eu não podia ignorar a parte escrita. Eu tentava focar também o meu desenvolvimento para essa parte, além da oralidade. Então, se você tem, eu quero turistar, ótimo. Você não vai precisar fazer como eu, que estava muito focada na parte escrita. Você precisa focar em entender e falar. E dicas pode ser também questão de prazos. Por exemplo, se você não tiver um objetivo muito claro com o francês, não tiver uma viagem prevista, pelo menos tenha um prazo. Por exemplo, eu vou fazer a propaganda no nosso curso pago, porque a gente construiu e desenvolveu ele de forma que você possa terminar em 4 meses. Porque 4 meses é uma coisa que você pode falar. 4 meses não é daqui 3 anos. Então, por exemplo, se começa em julho, você vai terminar agosto, setembro, outubro, novembro, cara. É rápido, você vê. Isso vai te motivar muito. No caso, você tem que fazer um vídeo por dia, se você fizer o nosso curso. Mas isso é possível. Emenda na dica número 4, né? Que é criar uma rotina para os seus estudos. Porque para conseguir fazer em 4 meses, você vai precisar organizar o seu tempo, criar, né, o momento de estudar francês. E é interessante que ele seja mais ou menos sempre no mesmo horário, porque aí você já se condiciona e se prepara para esse momento. Mas enfim, a vantagem do nosso curso também é que você coloca ele em qualquer momento da sua rotina. Você não precisa ficar se desdobrando para se encaixar no horário de uma escola, né? A escola tá flexível para os seus horários. Eu sempre falo igual academia. Eu penso igual academia. Academia também, se você não tiver uma rotina, você vai desanimar. E qual a academia também dá uma viciadinha. Porque quando você percebe o progresso, você fica animado e você fica querendo mais. Então é divertido. É verdade. Eu acho que uma outra dica que também vale a pena é tentar se conectar com pessoas que estão passando por um processo semelhante ao seu, né? Que tá começando também a estudar francês. Porque vocês vão, né, se identificar nas dores e nas delícias, vão se motivar, vão poder trocar entre si. Enfim, eu acho legal, né, com o fato de sermos também uma escola online. Tem muita gente que tá na nossa página comentando conteúdo, que pode ser também um amigo em potencial pra você. Tipo, interajam entre si, criem essa comunidade pra além da gente, né? Porque isso serve como estímulo. Enfim, eu fiz a minha melhor amiga, eu fiz
fiz estudando francês. Eu conheci ela numa aula. E ela virou fluente também? Sim. Assim como você? Sim. Ela ensina francês hoje em dia? Não. Ela é advogada, não tem nada a ver. Ela fala bem francês. Fala. E já viajou também pra França, enfim. E ela levou mais tempo do que eu, obviamente, porque tava fazendo um curso tradicional, aquela história que a gente já conhece, então demora mais, né? Mas era o que ela achava que era bom pra ela e agora tá feliz falando francês. E a gente, né, se conectou na aula e tamo aí até hoje. E é super divertido, porque às vezes ela me mostra os livros que ela tá lendo em francês, então a gente troca dicas. Então é legal pensar nesse tipo de vínculo. É legal ter um professor que você identifique e também companheiros que sejam legais pra te acompanhar na jornada. E aí, de novo, né? Não querendo puxar a sardinha pro nosso lado, mas quando você aprende num curso online, você também vai acabando participando de uma turma, né? Então, conectando com outros alunos. A gente tem um espaço na nossa plataforma que justamente é pra ser uma comunidade para os alunos, né, interagirem entre si, com a gente. E nos nossos encontros, né? O Paul faz live e eu também, a gente acaba vendo os mesmos rostinhos sempre. E esses rostinhos vocês também, né, podem se conhecer. Então, é isso. Sendo aluno ou não, encontre o seu parceiro. Sei lá, se você é casado, casada, namora. Coloca como objetivo do casal. Às vezes também é divertido. E se você se separa um dia, aí a língua francesa vai ficar associada a um trauma pra sempre. Não, aí... vai ser uma ferramenta de sedução pro próximo relacionamento. É uma questão aí de otimismo. Gostei. E a última dica é: divirta-se na aprendizagem. Aproveita o processo, tenta fazer coisas que você gosta. Afinal, a ideia é associar prazer ao francês. Então, calma. Calma. Então, tenta fazer coisas que você gosta. Exato. Eu, particularmente, sou um cara que é um pouco sadomasoquista, então quando eu aprendo uma língua nova, eu gosto de fazer exercício de gramática. Às vezes as pessoas acham que é chato, mas eu acho gostosinho. Você acha gostoso? Eu acho gostoso também. Porque de tanto você olhar para os exercícios, você começa a perceber umas regularidades, assim. Que chama língua francesa, porque ela tem regularidades, que são as regras dela. Exato, como toda língua. Porque às vezes os alunos ficam muito chocados com as exceções. Mas mesmo as exceções, elas se repetem. Não, mas são sempre os mesmos verbos, assim, que são diferentões. Tipo, é sempre o être, o avoir, né? Não, e outro país, assim, tem regras. É porque tem muitas exceções na língua francesa. Mas as regras são as regras. Os verbos, sei lá, ER, são 90% dos verbos, eles têm todas as mesmas conjugações. Eu acho que tranquiliza. Você começa a fazer os exercícios, você começa a perceber o quão constante a língua é. E aí você internaliza isso e as coisas fluem. Então, realmente, achar prazer na prática, porque é isso, né? Não adianta achar que por osmose a gente aprende a língua. É legal ouvir podcast, etc, ver filme, mas você tem que colocar de alguma forma a mão na massa. É uma coisa que eu gosto de fazer também, e eu faço isso com a língua italiana ultimamente, eu escuto entrevistas e eu reescrevo o que a pessoa fala. Eu fazia muito isso. Você fazia muito isso. Isso é muito bom. Coisa curta, né? Porque 2 minutos dá muito tempo. Dá muito tempo. Se você pegar, sei lá, 30 segundos, já é um exercício maravilhoso. Você vai passar muito mais tempo do que 30 segundos, talvez, no começo pra transcrever. Mas isso é muito completo, porque você tá escutando, tentando entender, escrevendo, você pode repetir o que a pessoa disse. Não, e pode até reescrever uma coisa que tá legendada, sabe? Que não precisa nem e serve como gabarito. É legal que você acha algo. Sim. Você tem que fazer coisas que vão te colocar em contato com a língua, de qualquer forma. Exato. Eu gostava de cozinhar também, pegar umas receitas, ver as pessoas ensinando. E a última dica é se inscrever ao nosso canal. É no nosso canal? Se inscrever, não. Então, não fala francês do jeito que eu falo português. Não fala muito bem, pô. Tá ganhando até dinheiro falando português, aí tá ótimo. É verdade, eu faço show em português. Mas essa é uma dica também, obviamente, que vai ser útil, porque nós produzimos conteúdo. Inclusive, a gente tem uma série de vídeos que é em francês, legendada e traduzida. Exato. Que é útil. Perfeito. E essas dicas também que a gente dá no nosso canal. A gente tem o Instagram, Escola Voilà. Pode seguir lá. Todo dia tem um conteúdo. E é isso. Compartilha esse vídeo se você gostou. E curte. Obrigado, Thaís. Obrigada, Paul. Merci.